Então, segue a gente lá. E agora vou chamar aqui a Mayara Ribeiro com a nossa última palestra falando de QA-Ops, o QA colaborando em um time DevOps. Então, link do slide no chat, façam suas perguntas, depois vem aí o encerramento do evento, sorteio de brindes. Então, vamos aproveitar aí que vai ser bem legal. Bem-vinda, Mayara. Olá, Luísa, boa tarde. Tudo Áudio bem? ok? Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá? Então, Tudo tá seu. bom. Obrigada. Compartilhando aqui. Bom, boa tarde então, galera. Queria primeiramente começar agradecendo aí a organização do evento. Obrigada aí pela oportunidade de poder palestrar e compartilhar um pouquinho de conhecimento aí para a galera. Galera, é a última palestrinha, sorteio tá chegando, aguenta aí, que tá no ar. Prometo que eu vou trazer bastante insights aqui para vocês, espero poder ajudar muito aí vocês profissionalmente, dando ideias para vocês. Eu sou a Mayara Fernandes, mais conhecida aí na comunidade como Mai Fernandes, atuo como QA já há 10 anos. Hoje, atualmente estou na Softplan, lá de Floripa, em Santa Catarina, mas já estou home office definitivo e voltei aqui para minha terrinha no interior de São Paulo, em Marília, né, e tá bem frio aqui, né, tô com a mão geladinha aqui, mas vamos que vamos. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês de uma experiência que eu tive, né, ao longo desses 10 anos. Como o Alan citou ali, né, o que eu vou falar envolve o mundo ágil de desenvolvimento, então foi até bom que a palestra dele veio antes da minha para dar essa introdução, assim, mas eu não vou falar do processo ali como ele citou, né, eu vou falar de DevOps e como a gente pode ajudar um time que quer fazer DevOps, tá? Essa palestra também é para Dev, para PO, para liderança, tá? Que é muito interessante o time inteiro fazer DevOps e não só o QA querer também, beleza? O que eu vou falar aqui é um exemplo, né, didático, né, claro, cada empresa, cada time tem uma maturidade, pessoas diferentes, produtos diferentes, ambientes diferentes, então, assim, que essa palestra sirva para dar insights para vocês, dar ideias para vocês poderem aplicar no dia a dia de vocês, se for possível aplicar, beleza? Então, eu não posso falar ali de QAOps, começar falando sem dar uma introduçãozinha rápida sobre DevOps, tá? DevOps é uma prática, é uma cultura, é um modelo de desenvolvimento baseado no ágil, né? E ele tem 4 principais pilares que eu vou citar aqui. Em algumas literaturas vocês verão mais pilares, mas eu trouxe esses 4 que são os principais. Então, os 4 pilares são o CAMS, tá? C-A-M-I-S. Então, eu vou começar falando do C, que é de cultura, né? É muito importante que o time que vai fazer DevOps, ele tenha em mente a cultura DevOps. Então, o time tem que vestir a camisa e querer fazer DevOps, desde liderança até o time de suporte. Tá? Então, assim, todo mundo, Dev, QA e liderança, todo mundo tem que abraçar a causa. O segundo pilar é a automação. Crie todos os processos de desenvolvimento do seu time, se for possível automatizar, a ideia é que vocês automatizem. E eu não estou falando só de testes, automatizem tudo que for possível automatizar, desde codificação, construção da aplicação, até lá na implantação do cliente, no cliente, né, em produção. Métrica, né, que é o M do CAMS. Meça os resultados, meça também o seu produto, o resultado no seu produto, meça os seus testes, meça a cobertura de testes do seu código, meça tudo que for possível para que vocês tenham base para poder fazer
melhoria contínua nesse processo, porque esse processo nunca estará perfeito. Sempre você e o seu time vão ver ali novas oportunidades de melhoria. E o último pilar, que é o S, de share em inglês, né, de compartilhar. Então, o DevOps, tudo a gente compartilha e tudo é em volta de feedbacks, tá? Então, não basta só você aprender, você vai sentar junto com o seu time, agora o seu time é unido, você como QA vai grudar no seu devs, vai grudar no seu ops da sua empresa, vai grudar no business, na liderança, e vão juntos aprender coisas novas para melhorar ainda mais esse processo de DevOps. E aqui está o ciclo de vida com DevOps, né? Esse é um símbolo do infinito, dividido em várias etapas e subdividido em duas grandes etapas, que é o Dev, do aqui, né, que a gente vê do lado esquerdo, e o Ops do lado direito. O Dev são as etapas de desenvolvimento da aplicação, né? Começa lá com o planejamento, a codificação, a construção da aplicação e os testes. Depois vai para a parte de Ops, de operações, que é liberar uma versão, fazer a implantação dessa versão, operar ela em produção e monitorar essa operação para trazer mais conteúdo de melhoria, e esse ciclo fica infinito, porque a gente nunca está perfeito, a gente sempre está melhorando, inclusive os nossos produtos. Nessa palestra, eu vou focar na parte Dev, tá? Em codificação, construção e testes. E a estrela, vamos dizer assim, o coração do DevOps, que é trabalhar com, eu chamo de continuous, né? Os 3 continuous, que é o fluxo de desenvolvimento, o fluxo que a sua aplicação vai passar desde lá da concepção até a entrega para a produção. Nós temos 3 tipos, vamos dizer assim, de continuous. Temos o Continuous Integration, que é integração contínua, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar bastante. O segundo é o entrega contínua. Então, ele tem uma diferencinha a mais, estágios a mais que o integração contínua. E, por último, o implantação contínua. Esse é o completão ali, e vou falar para vocês os estágios. Bom, esses 3 contínuos, eles contemplam 4 macro estágios, tá? Então, vocês podem ver ali pelas bolinhas, a primeira bolinha aqui, que é o Source Control, ou seja, o controle de versionamento dessa aplicação, né? Então, todo o controle é nesse macro estágio, começa todos os continuous, tá vendo aqui na linha, desde o Continuous Integration, o Delivery e o Deployment, né? O de integração, de entrega e o de implantação começam com o Source Control. Depois, o próximo macro estágio é o Build, de construir a aplicação, e esse estágio contemplam subestágios que eu vou falar mais nos próximos slides. O próximo, só um detalhe, o Continuous Integration, ele para aqui, nesse estágio. O Continuous Integration, ele tem somente esses 2 estágios, vai até o construção. O próximo macro estágio é o Staging, ou tudo que envolve testes, ambientação para testar, tudo que envolve todo tipo de teste você faz nesse macro estágio. Então, você vai ter vários subestágios referentes a testes. E ele faz parte da entrega contínua e da implantação contínua. O último estágio, macro, né, o macro estágio, é o produção. Fazer, então, aqui entra muito a parte Ops, né, do DevOps, que é fazer a implantação no seu cliente ou no servidor da empresa, enfim, lá na cloud, na AWS, por exemplo, enfim, envolve onde a sua aplicação vai ser implantada. E a diferença da entrega contínua para implantação contínua
é que na entrega contínua, esse macroestágio é feito manualmente ainda, né? Então, o processo de desenvolvimento libera uma versão que manualmente será implantada em produção. Já a implantação contínua, esse macroestágio de implantação, ele é automático já também. Então, todos os macroestágios que eu citei aqui, na verdade, são todos automatizados. E para fazer essa automação é necessário uma ferramenta de continuous integration, né, uma ferramenta de integração contínua, e existem várias aí no mercado, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas para vocês saberem, é necessário uma ferramenta que vai permitir vocês automatizarem todos esses macroestágios, e também os subestágios de cada macroestágio. Então, aqui, para exemplificar, eu vou entrar agora em um case didático, tá? Para vocês entenderem como é um time antes e depois de começar a aplicar as práticas de DevOps. Então, para exemplificar, vamos supor que somos um time de Dev e QA, tá? Lembrando que eu vou focar só ali em Dev, né? No desenvolvimento da aplicação. E nós desenvolvemos um sistema web, que tem front-end e back-end para geração de relatórios, tá? Bem simples. Então, é um sistema que tem uma interface com vários campos para o usuário preencher esses campos, e aí ele vai clicar ali numa opção, num botão, e vai gerar um relatório para ele. O sistema vai calcular esse relatório lá no back-end e vai mostrar o resultado na tela para o usuário. Certo? Então, como era nosso time antes, quando a gente não aplicava ainda integração contínua, né? As versões do sistema eram compiladas pelo próprio desenvolvedor na máquina dele, e o QA, no caso, por exemplo, eu já passei por isso, e alguns de vocês aí provavelmente devem estar pensando na mesma coisa que eu, a gente precisava pedir para o dev criar e liberar para a gente essa versão que a gente iria testar, né? Só que, às vezes, ele esquecia, né? A gente pedia 1h da tarde, dava 2 horas, ele esqueceu, ou mandava a versão errada, e aí a gente perdia um tempão ali executando testes, vendo que está tudo errado, e depois que a gente percebe que não era a versão que a gente tinha que testar, então a gente já perdeu um tempão aí, né? Desperdício aí. Ou o dev não está presente para gerar essa versão para a gente, enfim, problemas, né? Nosso time também não fazia testes unitários, e se tinha, nem era executado. Então, resumindo, não tínhamos teste unitário. O QA tinha um ambiente próprio na máquina dele, onde ele executava os testes tudo manualmente pela interface gráfica do sistema. Tá? Então, não tinha nada de teste automatizado, nada. Era tudo manualmente. E sempre quando a gente liberava ali um pacote, por exemplo, usando o exemplo do Alan lá, que liberava uma sprint, né, fazia todo o ciclo lá da sprint, tudo manualmente, gerava uma versão, antes de liberar para produção essa versão, o QA ficava 2 dias, lembrando que isso é um exemplo didático, tá, pessoal? O QA ficava 2 dias fazendo 60 testes regressivos, né? Só para relembrar, testes regressivos são aqueles testes que a gente faz para garantir que o que já existia na aplicação continua funcionando, certo? E isso quando dava tempo de serem executados esses 60 testes. E também isso naquela época, porque com o passar do tempo, se esse time continuasse sem DevOps, esses testes regressivos só iriam aumentar. Então, o QA ia passar 2, 3 dias, ia chegar em burnout, né, como o Alan citou, de tanto teste regressivo manual para se fazer, a cada liberação de versão. E também tinha um outro fato que, quando a gente implantava essa versão lá no ambiente do cliente, né, dava problema, já quebrava a aplicação logo de cara. Então, o cliente já ficava doido, ele esperou 2 meses aquela versão para chegar no dia e tá quebrada,
né? E aí a gente descobria, depois de muita análise, que faltou rodar um script de banco de dados, faltou instalar alguma dependência, faltou alguma coisa no ambiente dele, durante a implantação, que permitisse essa aplicação funcionar. E aí a gente brincava, mas, gente, na minha máquina funcionou, eu como QA, eu testei tudo aqui, estava funcionando a aplicação, só que é diferente, a sua máquina não é a do cliente, né? É aquela piada aí velha de QA. Então, o nosso time decidiu vestir a camisa DevOps e vamos melhorar o nosso processo de desenvolvimento seguindo aqueles pilares do DevOps, seguindo as boas práticas, inclusive, né? Então, a gente começou pelo começo mesmo. Vamos adquirir uma ferramenta de Continuous Integration, né, de integração contínua, e vamos começar pela primeira etapa. Aqui está como estágio 2, porque o estágio 1 eu vou falar no final, tá, no final da palestra. Então, o estágio 2 ali, vamos começar pela construção da aplicação automaticamente. Então, quem vai construir a aplicação agora é a ferramenta de CI. Então, a gente levou dias e dias, quebramos bastante a cabeça, mas o meu time unido, juntos, a gente estudou e conseguiu pegar a nossa aplicação e fazer com que, quando o desenvolvedor, né, todos os desenvolvedores, a gente já estava integrando o código num repositório, né, estávamos já fazendo controle de versão automático também, né? Então, todos os desenvolvedores, quando submetiam código lá para a ferramenta de CI, automaticamente ela já construía uma versão desse código, certo? Isso levava, aqui, exemplo didático também, 40 segundos na ferramenta. Então, a gente já resolveu um problema que a gente tinha, que era aquele desperdício na hora de pedir, de ter uma versão com os ajustes, né, para poder testar. Então, esse problema a gente matou. Agora, todo mundo que quer a versão para teste ou para implantar no cliente, basta entrar na ferramenta, ir lá onde está aquela funcionalidade nova, aquele pacote liberado, fazer o download da versão. E vai ser a versão correta para testes, qualquer um faz a hora que quiser na sua própria máquina, não precisa pedir para ninguém. Então, a gente matou esse problema. Aí, a gente passou para o próximo estágio, né? Finalizamos ali a construção automática, vamos implantar testes unitários. Por quê? Testes unitários, eles são baratos, são rápidos, claro, não são baratos na hora de se fazer. Lógico que o tempo de desenvolvimento aumentou. Por isso que eu falei, precisa do apoio da liderança também desse time, pois vai demorar um pouquinho mais para o dev entregar código, porque ele está fazendo também os testes unitários, o QA está revisando os testes unitários. Mas vamos começar. Então, o time vestiu a camisa e falou, vamos ter sim testes unitários, mesmo que não tudo, mas o que der para a gente começar fazendo com teste unitário, vamos fazer com teste unitário. E aí tem também a automação da execução desses testes lá na ferramenta de CI. Então, depois da construção, é feita automaticamente a execução dos testes unitários. E ali, exemplo didático, vejam que em 1 minuto rodam 200 testes, né? Ou seja, antes a gente não tinha teste nenhum unitário, hoje a gente saiu de 0 para 200. Então, com certeza, algum bug a gente vai evitar aí. E, então, quando um desenvolvedor do time submete o código para essa ferramenta de CI, vai ser construída a aplicação e vai rodar esses testes. Se esses testes falharem, a ferramenta de CI, ela para tudo, sabe? Igual a Ana lá do MasterChef, para tudo. E dá um feedback para o desenvolvedor que fez essa submissão de código. E fala, olha, o código que você subiu quebrou aqui o que já estava funcionando, os testes unitários que já existiam, quebraram. Dá uma olhadinha aí, vê o que você fez de errado ou o que você precisa ajustar nos novos testes unitários, certo? E isso em menos de 2 minutos.
né? Foram 40 segundos e 1 minuto, e o desenvolvedor que fez essa submissão já teve o feedback de que houve alguma quebra na aplicação dele. Imagina agora antes, quando a gente não trabalhava com teste unitário e nem DevOps, não trabalhava com integração contínua. Essa versão talvez iria, com essa falha que foi verificada, iria lá para o cliente, né? E isso acontece muito. Vai para o cliente, leva 2 meses, né? O cliente usa lá, quebra algum determinado local, ele abre um chamado para a equipe de suporte da nossa empresa, a equipe de suporte vai simular, vai reportar, aí vai chegar para o desenvolvedor que vai levar horas ali debugando e vai ver que era um erro no código dele que ele poderia ter feito um teste unitário. Né? E o teste unitário também, quando ele quebra, ele fala exatamente onde está o erro, né? Porque é um teste de unidade. Então, a gente teve usando integração contínua, o desenvolvedor teve um feedback rápido de um problema que foi evitado para ir em produção, tá? E aí o desenvolvedor corrige, então, e a ferramenta de integração contínua só libera o próximo estágio quando os testes unitários estiverem tudo passando, certo? E aí já evitamos mais um problema em produção. Então, nosso time hoje, marcamos um check nesse item onde a gente não tinha teste unitário. E a próxima etapa que o nosso time decidiu ir e fazer, e esse aqui eu me envolvi muito, eu como QA me envolvi muito nessa parte, que é criar um ambiente de testes controlado automaticamente. Então, assim, a gente quebrou bastante a cabeça, estudou infraestrutura como código. Então, a empresa disponibilizou para a gente ambientes para que a gente possa criar máquinas virtuais para fazer esses testes, esse ambiente controlado, né? Pode ser um ambiente na AWS, como a Isabel citou, pode ser um teste em uma máquina física, um servidor físico que a infraestrutura da empresa disponibilizou, enfim. Aí depende da sua empresa, do seu contexto. Mas pense assim, eu vou criar um ambiente de testes bem parecido com o do meu cliente, ou pelo menos com a maioria do meu cliente, né? DevOps fala para a gente medir, lembra o M? O pilar métricas, né? A gente pesquisou e viu que as nossas aplicações, por exemplo, um exemplo, tá, pessoal? Eram APIs que rodavam em Linux e 90% era Ubuntu. Então, a gente criou um ambiente em Ubuntu e com mais ou menos a mesma quantidade de memória, de CPU, enfim. Então, a gente criou, automaticamente, a gente programou lá na ferramenta de CI para criar uma VM, né, uma máquina virtual, em um ambiente de testes controlado nessa máquina, bem parecido com o dos nossos clientes, pelo menos da maioria dos nossos clientes. E também, junto nesse estágio aqui, a gente roda um script de atualização, de deploy, né, desculpa. A gente roda um script de implantação do nosso sistema, que foi gerado ali no primeiro estágio, né, no estágio de build, e a gente implanta automaticamente também essa aplicação nesse ambiente de teste controlado. Beleza? E esse processo todo leva mais ou menos 1 minuto. Então, agora a gente... esse slide aqui, eu acabei citando, né? Mas agora a gente também, olha a sacada, a gente tem um script automatizado para fazer a implantação da nossa aplicação. Ou seja, a gente já fez um pouquinho do que futuramente, quando o meu time quiser fazer implantação contínua, quando ele quiser fazer implantação automática, a gente já tem um script pronto, né? Basta só depois ajustar para a produção, né? De acordo com cada cliente. E a gente já tem isso. E a gente também testa a implantação da aplicação.
Então, hoje, matamos 2 problemas com esse estágio. Um, que o QA não tinha, o QA usava a própria máquina. A máquina dele é Windows, não tem tanto de memória suficiente, enfim. Então, agora não tem mais isso. Os QAs do nosso time, quando vão fazer testes exploratórios, qualquer tipo de teste de interação manual, ele faz nesse ambiente de teste controlado, que a própria ferramenta criou, ali para o time, e também a gente já verifica como o script ele tem que ser atualizado para rodar script em banco de dados, criar as configurações de ambiente necessárias, enfim, instalar tudo que precisa. A gente agora também tem um script de implantação, que pode ser usado aí, a gente agora sabe o que precisa ser feito lá no cliente quando a versão for disponibilizada no ambiente dele. E aí a gente começou, essa parte eu também, como QA, atuei bastante, tá? O estágio anterior, só para finalizar, eu atuei muito, eu que criava, eu que fiz o script com a ajuda dos ops e dos devs, então eu ficava muito perguntando para os ops e para os devs como fazer esse script, até que eu consegui fazer um ambiente de testes controlado. Por quê? Porque eu fazia na minha máquina local, né? Para rodar a aplicação era a mesma coisa. Eu ia atrás do que tinha que ser instalado, de como configurar o banco de dados, de como instalar a aplicação. Poxa, então por que eu, como QA, não posso também escrever, programar o script de implantação automática, né? Então, eu fui atrás disso. Foi um belo de um aprendizado. Apanhei bastante, demorou. Esse processo aqui foi mais de 2 meses para a gente deixar ele redondo, mas no final deu certo e é só ganho, porque hoje é tudo automatizado, essa criação de ambientes. E aí a gente foi para o próximo, que é a parte de aquele macro estágio de staging, né, de realizar testes. E aí a gente começou com a boa prática de executar testes de serviço nas APIs do nosso sistema. O back-end, né? Então, a gente fez um estudo, um levantamento junto, e a gente chegou na conclusão de que daqueles 60 testes de regressão, lembram deles? 40 eram possíveis de serem feitos pela API da aplicação, por teste de serviço. Então, assim, poxa, o QA fazia 60 testes na interface do sistema, e hoje a gente descobriu que 40 podiam ser feitos via a APIs, via o serviço da nossa aplicação. Então, a gente estudou muito testes de API, meu time me ajudou bastante também, fazendo a documentação das nossas APIs, me ajudando nisso, né, porque eu não tenho aquela técnica muito apurada de olhar o código e entender toda a API. Eu sei programar, mas assim, é demorado para eu entender tudo. Então, os meus devs, né, do meu time me ajudaram muito nisso. E juntos a gente escreveu 40 testes de API que são executados automaticamente naquele ambiente que a gente criou controlado na ferramenta de CI. Então, agora, o nosso fluxo na ferramenta de CI começa a estar tudo automatizado. Então, a gente automatizou o build, os testes unitários, a criação do ambiente, e agora a gente também automaticamente executa os testes de API tudo pela ferramenta, tudo automaticamente. Sem intervenção manual, que eu quero dizer, né? E esses testes levam 30 segundos, porque testes de serviço são rápidos. Então, 30 segundos a ferramenta executa os testes que a gente programou na camada de serviço. E a mesma coisa para os testes unitários. Quando o desenvolvedor submeter o código e passar por esse fluxo, e lá nos testes de serviço, algum teste quebrar, a ferramenta vai acionar o desenvolvedor e vai falar, olha, parei tudo aqui porque eu achei um erro. Um teste aqui está falhando, dá uma olhada aí o que você fez, porque os testes que estavam antes passando, né, agora quebraram, certo? Ou seja, em menos de 4 minutos, o desenvolvedor já teve um feedback de um possível problema que poderia ir para a produção.
E aí ele vai lá, corrige, né? Se era um erro no código dele, ele corrige. Se era manutenção do teste, ele também pega os testes e faz a manutenção, independente se foi o QA que escreveu o teste, se foi um outro dev que escreveu, ele dá a manutenção, tá? E agora, menos um bug em produção, né? Então, a gente ficou muito feliz, a gente já estava aqui num nível bem avançado. O QA já não fazia, ele só fazia 20 testes de regressão na camada, na interface agora, né? Diminuiu muito, daqueles 2 dias que ele levava, já caiu bastante. Então, agora o QA não executa testes apenas pela interface do sistema, a gente também testa a camada de serviço da nossa aplicação. Matamos mais um item. E agora, aí faltou então o quê? 20 testes ainda eram executados manualmente na interface, né? Dos 60 testes de regressão, 20 ainda é pela interface e manualmente. Pô, vamos melhorar isso aí, né? Tudo que dá para automatizar, vamos automatizar, né? É o segundo pilar do DevOps. Então, a gente estudou bastante testes de aceitação, fomos atrás de um framework de teste automatizado que fizesse isso, e estudamos e tal. O meu time chama de testes de aceitação, mas entendam aqui, né, nesse estágio, que pode ser testes de sistema, testes funcionais, testes end-to-end, enfim, chamem do que acharem melhor, mas o que eu quero dizer é o que não deu para ser testado na camada de serviço, a gente vai testar na camada de UI, de interface gráfica do usuário. Então, a gente programou esses 20 testes que faltavam. E esses 20 testes estavam levando 10 minutos para serem executados automaticamente na ferramenta de CI. A gente estudou bastante e descobrimos que dá para melhorar esse tempo de 10 minutos, dá para diminuir esse tempo. Então, a gente estudou que a ferramenta de CI, ela proporciona que a gente paralelize atividades, né? Então, a gente quebrou a cabeça lá, pegou os nossos 20 testes, dividimos eles para que pudessem ser executados paralelamente. A gente apanhou bastante para chegar nesse nível e a gente conseguiu paralelizar em 3 estágios irmãos, né, vamos dizer assim, e a execução desses testes na ferramenta de CI caíram para 3 minutos, né, a execução caiu para 3 minutos, são 20 testes de interface. E aí, a mesma situação dos estágios anteriores. Se esse estágio quebra, se ele falha algum teste, o desenvolvedor já tem um feedback em menos de 7 minutos. Aí ele vai lá, analisa, confere se foi alguma coisa no código que quebrou, né, esse teste, ou se era uma manutenção que precisava dar nesse teste, certo? Então, em menos de 7 minutos, a gente já evitou um bug que poderia ir para o cliente. Então, agora a gente está, todos os testes que o QA fazia manualmente, agora eles estão automatizados na ferramenta de CI e executam sempre que um desenvolvedor submete um código lá para a ferramenta de CI. Não só apenas no final da sprint, né? Final da sprint é um exemplo, né? No final do pacote, no fechamento da versão, não executa lá mais, porque também é um desperdício, né? Imagina o tanto de feedback que o desenvolvedor deixou de ter. A gente teve como premissa utilizar a pirâmide, né? Por isso que a gente deu prioridade nos testes unitários, depois nos de serviços e, por último, na de interface gráfica. Tá? Mas isso aqui depende do contexto, tá, gente? Nem em todos os contextos a pirâmide de teste, ela serve, né? Pra gente serviu, deu certo. Então, a gente quis seguir ela para ter um padrão a se seguir, tá? Então, nosso time hoje, reduzimos aqueles 2 dias que o QA usava para fazer teste manual ali, ó, trabalhando ali duro esses 2 dias para poder liberar a versão para o usuário, agora a gente reduziu para menos de 7 minutos. E saiu de 60 testes para 260, porque a gente tem que somar aqueles 200 testes unitários, certo? Então, olha só o ganho, fomos para 260 testes em
7 minutos, em menos de 7 minutos, e o QA não tem mais que fazer, ficar naqueles 2 dias trabalhando lá enlouquecidamente. E eu, como QA, né, o que eu ganhei com isso? Né, ajudando o meu time a fazer DevOps. Agora eu tenho aqueles 2 dias para automatizar novas funcionalidades, então a cobertura de testes da minha aplicação vai aumentar. Consequentemente, vai aumentar a qualidade desse meu produto. Agora eu tenho 2 dias também para testes exploratórios, aumentando mais ainda a cobertura do que os testes regressivos já fazem. Agora eu ajudo o meu time também num ponto sobre documentação, que a gente era bem falho. Na verdade, a gente está melhorando ainda. E agora eu consigo ter mais tempo, enquanto a pipeline, a ferramenta de CI está testando para mim lá, automaticamente, eu estou aqui revisando documentação, fazendo teste exploratório, teste de performance, enfim, né? São os 2 dias que eu ganhei aí. E tenho a tranquilidade também de saber que eu testei em um ambiente mais parecido com o do meu cliente, né? Então, as chances de dar ruim lá no cliente, na hora de implantar essa versão, diminuíram drasticamente. E também ganhei a ajuda do time de dev, dos meus desenvolvedores. Eles adoram quando a ferramenta de CI dá feedback para eles. Então, eles já vão lá, já analisam, já corrigem. Às vezes, quando quebra os testes que eu desenvolvi, eles vêm e me perguntam: Mai, o que quebrou aqui? Me ajuda a analisar. Poxa, que legal. Eu vou corrigir. Eu posso corrigir o teste automatizado? Claro, né? Fiquem à vontade. Não é porque eu fiz que é meu, é do time, né? Então, agora eles seguem assim esse fluxo que a ferramenta de CI proporciona, eles seguem à risca. Quebrou ali um teste, eles analisam e então isso para mim foi um ganho, porque antes eles nem sabiam se estava quebrado, não liberava a versão para mim, eu ficava dias ali testando, para aí abria um defect para eles, olha, abriu aqui, achei um bug aqui, ó, né, tal, depois de 2 dias, agora não, aqui já, alguns erros já são identificados ali quase que instantâneo quando eles submetem o código. E aqui é um futuro, né, desse meu time. A gente está trabalhando muito nisso para ampliar. Como eu falei, sempre temos que trabalhar com melhoria contínua, né? Então, nós já temos novos estágios, que eu não entrei em detalhe aqui nessa palestra, que não era o foco, mas o primeiro estágio que não tinha aqui, né, nos slides anteriores, é o Code Review. Então, revisão de código feita por um outro desenvolvedor ou por um outro QA. Então, agora, além de todos esses estágios estarem automatizados, os desenvolvedores também fazem uma revisão de código antes de construir a aplicação e já pegam bugs ali, melhoria, boas práticas, eles aprendem coisas novas, que eles trocam ideias, falam, cara, e se a gente usar determinada função aqui, eu aprendi uma função aqui em Java super legal, por que você não usa no lugar disso que você usou? Então, isso aqui também ajuda no share, né, no compartilhamento lá do espírito DevOps, né, dos pilares DevOps. E também coloquei aqui um estágio grandão no final do ciclo aqui, que é tudo que se pode automatizar, que é o segundo pilar do DevOps. Então, a gente automatiza também testes de performance, a gente já conseguiu automatizar, e colocar para que a ferramenta de integração contínua execute esses testes para nós e nos dê feedbacks. Podemos também já automatizar a implantação em produção para os clientes. Fizemos a automação da publicação da documentação. Então, a gente tinha uma documentação que tinha que ir lá no Word, abrir, editar e tal. Não, a gente achou uma ferramenta que publica documentação por código, a gente codifica ali a documentação, e nessa ferramenta de integração, ela gera uma página para a gente com a documentação, a gente manda o link para o cliente lê, por exemplo, né? Então, tudo que dá para automatizar, a gente está estudando, quebrando muita cabeça para automatizar, porque a gente ganha um tempo enorme com isso, tá? Como eu falei nos outros slides, né? Tudo que a gente ganhou.
E eu, como QA, o que eu posso fazer para ajudar o meu time? Primeiro, você tem que amar o que você faz. Eu coloquei gostar, mas é amar. Porque você quer sempre melhorar. Eu quero melhorar, Cara, eu não estou contente com isso, com esse método. Eu quero melhorar. E aí você vai na liderança, você faz, mostra uma apresentação, faz provas de conceito, né, para liderança, conversa com o seu time, quer entender o que o desenvolvedor faz, quer entender o que o time de operações faz, para aprender, né? Querer dialogar com o business, que é os analistas de negócio, geralmente, né, ou product owners, donos do produto, gerentes de produto, enfim, os desenvolvedores e a equipe de operações também, que envolve também suporte, equipe de suporte. Você tem que dialogar, por quê? Para pegar métricas, para aprender, né, para você ver que você quer ajudar a fazer DevOps nesse time. Saber programar. E sim, eu já ouvi essa frase várias vezes. Eu não gosto de programar. Cara, tira isso da cabeça. Programar é legal. É difícil, bastante, é bem difícil. Mas você não precisa se tornar um ninja dev. Cara, aprende o básico do seu time, a linguagem do seu time, começa aos pouquinhos para entender o que o seu desenvolvedor faz, para você automatizar testes, né? Tanto se for na linguagem do time, quanto usando um framework, não interessa, saber programar te abre a cabeça, te faz pensar melhor em testes também, né? Você vai poder colaborar com teste unitário, revisão de código, enfim. Tira da cabeça a frase, eu não gosto de programar, para eu vou conseguir de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho, eu vou aprender a programar, pelo menos o básico para ajudar o meu time. Entender por debaixo dos panos como funciona a aplicação que você está testando. A palestra da Isabel falou muito disso, né? Você viu como ela domina como que é a arquitetura da aplicação dela lá na AWS, por exemplo. Então, ela pode criar testes porque ela conhece como funciona por baixo dos panos a aplicação dela. E não só a interface gráfica, né? Ela conhece tudo. Se a aplicação gera log, se a aplicação grava no banco, em quais tabelas, em que determinados momentos, se ela faz uso de mensageria, né? Enfim, entenda por debaixo dos panos, porque vai te ajudar a criar um ambiente de testes controlado e aumentar a cobertura de testes que não funcionais também, né? Não só relacionados ao negócio. DRY, D-R-Y, que é Don't Repeat Yourself em inglês, né? Não repita tudo o que você faz repetidamente, automatize, tá? Então, é muito relacionado ao pilar 2 de DevOps, né? Automatize tudo que é possível automatizar. Se você está ali no dia a dia, você faz a mesma coisa, sempre manualmente ele faz a mesma coisa, para pensar se isso dá para ser automatizado, beleza? Vai te ajudar muito aí a fazer DevOps. E também entender como funciona o ambiente que se encontra a aplicação lá no cliente, tá? Faltou escrever aqui lá nos seus clientes, no client, como que é o ambiente deles. Que nem eu falei, a gente estudou e viu que eles usavam muito o Ubuntu como o sistema operacional onde executavam as nossas aplicações. Então, a gente preferiu fazer testes em ambientes Ubuntu, por exemplo, né? Talvez a maioria dos seus clientes, para sistemas web, por exemplo, usam Chrome. Então, foca os testes com o browser Chrome e etc, tá? Essas são as dicas que eu dou para vocês. E sobre estudar, estudem infraestrutura como código, testes automatizados, programação, tá? E sistemas operacionais também, aprendam Linux, Docker, Cloud é uma coisa que eu estou começando a aprender agora. Eu adorei a palestra da Isabel por isso. Eu estou começando a entender, começando a aprender Cloud. Enfim, não parem de estudar, certo? Bom, era isso que eu queria passar. Espero que eu tenha gerado insights para vocês levarem para o time de vocês, tá? Deixei aqui os links
que vocês podem me encontrar no LinkedIn. Aqui tem um QR Code para quem quiser bater o celular aí e me adicionar no LinkedIn. Me adicionem lá no LinkedIn, por favor. Eu vou disponibilizar esses meus slides lá também no LinkedIn. Os meus slides, ele tem, onde tem imagens, ele tem a hashtag para cego ver, tá? Então, se você aí que está me ouvindo, baixa lá depois no meu LinkedIn os slides para você ouvir os meus slides, tá? Então, obrigada mais uma vez, MTC, e bora lá para o sorteio, galera. Boa, Maia, obrigada. Que case, né? De 2 dias para 7. Nossa, incrível você ter compartilhado isso. Muito massa. Eu acho que a gente pode fazer uma perguntinha. Bora lá. Temos algumas aqui, eu vou compartilhar o slide. Qual o maior desafio em implantar um CI na empresa? Essa é ampla, né? É convencer a liderança, né? Eu posso dar um exemplo assim, eu comecei principalmente com testes automatizados, eu passava um pouquinho, eu combinei com o meu chefe, é um caso de verdade mesmo, eu combinei com o meu chefe assim, chefe, eu posso trabalhar 1 horinha a mais por dia? Sem hora extra, nada, só para eu poder aprender a automatizar o nosso sistema. E aí foram passando vários dias, eu trabalhava, né, sem ganhar nada, na verdade estava ganhando conhecimento, né, e aí eu fiz uma prova de conceito para minha liderança, para esse meu chefe, e falei, olha que legal, sabe aqueles testes que a gente faz manualmente ali, quando termina, vai liberar a versão para o cliente? Então, agora eu já automatizei todos eles, olha que legal, mostrei, fiz um relatório bonitinho, com métricas, tempo que era antes, tempo que é agora, infraestrutura que eu preciso para rodar os testes, enfim. E aí ele super gostou e comprou a ideia. E aí o time também de desenvolvedores também fazia a mesma coisa, vamos começar a usar o GitLab CI? Né, ele tem uma versão free lá, que dá para a gente começar. E aí a gente ia fazendo provinhas de conceito aos pouquinhos, e introduzindo, né, aos pouquinhos para a nossa liderança, e sem querer, tinha um dia que a gente já estava fazendo muita coisa automaticamente lá na ferramenta de CI, e a empresa, assim, eu trabalho numa empresa gigante, né, então, assim, ela já tem uma ferramenta, uma infraestrutura grande e tal, mas existem ferramentas open source para as empresas pequenas, né, basta o time fazer provas de conceito e levar para a sua liderança ali sem compromisso, mesmo que vocês vão ouvir um não. Eu automatizei, fiquei 6 meses aprendendo a automatizar teste, meu chefe, né, não ligou para mim, cara, o que você aprendeu, numa próxima entrevista de emprego, por uma empresa melhor, você vai falar, eu automatizei testes por 6 meses. Mas você trabalhou com isso? Trabalhei, meu chefe anterior não sabe disso, mas eu trabalhei, eu aprendi teste automatizado, ou uma linguagem de programação, ou fazer, né, a ferramenta de integração contínua. Então, essa é a minha dica. Conhecimento não ocupa espaço, né? Verdade. E temos tempinho para mais uma. Por onde começar, né? Não sei se quem fez essa pergunta já se sente respondido aí, se você quiser complementar alguma coisa. E quanto tempo demorou para implantar todo esse processo, né? A gente já mata 3 aí. Sim. Bom, por onde começar? Lendo e estudando. Tá? Eu comecei também participando de eventos como esse, MTC, né? Eventos como vários eventos que existem na comunidade de teste. Eu ia ouvindo o nome de uma ferramenta ali naquela palestra, anotava e estudava depois, e ia estudando aos pouquinhos. Fazer, né, essa hora extra ali para poder pôr em prática, porque só ler não adianta, né? Eu tirei, por exemplo, certificações, CTFL, CTL, não foi para pôr no currículo, foi porque aí aos pouquinhos eu ia aplicando na prática o que eu aprendia nas certificações, por exemplo, né? Então, comece estudando e tenta pôr em prática, mesmo que a sua empresa não está nem aí para você, porque eu já ouvi muita reclamação de gente falando, a minha empresa não está nem aí com automação de teste, a minha empresa tá... Cara, faça para você.
E aí vai mostrando para o seu time, as dicas que eu já dei, né, na resposta anterior. Mas estude e participe de comunidades e eventos como o MTC, por exemplo, tá? Para você ter insights, para ter ideias e começar a aplicar na prática. A outra pergunta era do quanto tempo, né? Sim. Cara, a gente está até hoje, mas foi mais de um ano, né? Cada macro estágio a gente foi fazendo aos pouquinhos. Começou super errado, mas a gente entregava alguma coisa, se estava bem sem boas práticas, vamos dizer assim, a gente começou fazendo... vai desse jeito mesmo. Aos poucos a gente foi melhorando os scripts, a gente reduziu tempo de execução, coisas que a gente foi aprender que dava para paralelizar depois. Então, assim, a gente não parou até hoje, a gente está fazendo melhoria ainda no nosso processo. Mas vamos dizer assim, o básico ali foi 1 ano, mais ou menos, para a gente ter uma pipeline, vamos dizer assim, um fluxo ali executando bonitinho e já trazendo resultados. Tá? Foi mais ou menos 1 ano. E como eu falei, foi bem de pouquinho, a gente apanhou bastante até chegar no que a gente queria. E estamos até hoje aí aprendendo e melhorando o nosso fluxo. Poxa, que legal. Muito legal mesmo. Obrigada, Mai, por essa Eu que agradeço. E quem Obrigada, quiser MTC, parabéns para vocês, tá? Parabéns. Quem quiser trocar uma ideia com a Mai, pode conversar com ela lá na session um pouquinho. Vamos